Olá a todos, que a paz do Messias Jesus Cristo esteja convosco e se multiplique. Hoje temos aqui um assunto que é sem dúvida muito importante, porque eu penso que estamos no fim dos tempos. É claro que já se vem a dizer isso desde que Jesus morreu. Quando eu digo isto a alguém, as pessoas dizem sempre o mesmo. Já desde que Jesus morreu que isto vem a falar, que Jesus vai vir, que Jesus vai vir. Mas eu penso que desta vez é diferente, que os sinais estão mesmo todos aí e desse modo, sem sombra de dúvidas, que este é um assunto super importante de saber da marca da besta. Mas eu diria, antes de saber da marca da besta, temos que saber sem sombra de dúvidas quem é que é a besta. A gente não podemos saber da sua marca sem podermos investigar o que é a besta para podermos saber o que é a sua marca. Normalmente eu vejo na internet muitos vídeos a dizerem o que é a marca da besta, mas não dizem o que é a besta. E se dizem o que é a besta, nunca está dentro dos parâmetros do que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que este poder faz guerra contra os santos de Deus. Eles tentam demonstrar sem provas bíblicas a marca da besta, mas, na minha opinião, ficam muito além do que é verdade, porque a Bíblia diz várias características do que é a besta. Por exemplo, que se veste de escarlate e púrpura, que é uma mulher, está adornada de pedras preciosas, pérolas, e tem um cálice de ouro que dá a beber às nações da sua abominação, das suas fornicações. Estas são algumas características do que é a besta. O estudo de hoje é mesmo para focarmos na besta. Mais lá para o fim poderemos ver o que é a sua marca. Primeiro, obviamente, eu penso que é muito importante sabermos quem é a besta, para depois podermos investigar a besta e tentar saber o que é a sua marca. Para podermos ver o que é a besta, temos que ir ao livro de Daniel e ao livro do Apocalipse, que é onde falam deste poder. Para quem não conhece, o livro de Daniel é um dos livros mais importantes em relação à profecia para o fim dos tempos. O próprio Jesus falou em relação ao livro de Daniel, e eu acho que é a chave para abrir este código, para podermos saber quem é a besta. Vamos ver que ao fim deste estudo não vai haver dúvidas relativamente a quem é a besta. Porque vai ficar a ver claramente pela Bíblia quem é a besta. E aí poderemos saber o que é a sua marca. Vamos ao capítulo 2 de Daniel. Antes de irmos ler aqui o capítulo 2 de Daniel, vamos ver o contexto. Os judeus tinham sido trazidos da terra deles pelo exército de Nabucodonosor, que era o exército da Babilónia, que já tinha sido profetizado por um profeta anteriormente, Isaías, que isso ia acontecer se o povo não se arrependesse e voltasse para Deus. Foi exatamente o que aconteceu. A profecia de Isaías disse que eles iam ser levados para a Babilónia durante 70 anos. E aqui o princípio aqui do capítulo 2 é o princípio dessa profecia dos 70 anos, quando o povo judeu tinha sido levado para a Babilónia. E aqui o contexto é que o rei tem uma visão, um sonho, mas não se lembra concretamente do que é que tinha sonhado. E manda vir todos os sábios da Babilónia e eles não conseguem decifrar o sonho. E por eles não conseguirem, ele declara que todos têm que morrer. Daniel e os seus amigos, eles estão no mesmo grupo que os sábios, porque eles são declarados sábios. O decreto para os sábios morrerem também estava Daniel e os seus amigos incluídos nele. Daniel, ao saber que estava sob pena de morte, pede ao capitão que ia exercer e executar esse mandato do rei para matar todos os sábios da Babilónia. Ele pede ao rei para lhe dar mais tempo para poder decifrar a visão e o sonho do rei. E lhe é concedido. Ele vai e ora a Deus, e Deus dá-lhe o conhecimento e mostra-lhe o que é que o sonho significa. E aqui em 31 começa a palavra de Deus. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino,
o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre, as suas pernas de ferro, e os seus pés parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana das oeiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Aqui temos a primeira parte da visão, onde Daniel explica ao rei o que é que foi o sonho dele, e diz que foi uma estátua que ele viu, que tinha a cabeça de ouro, braços de prata, a barriga e as coxas eram de cobre, as pernas de ferro, depois ficam os pés de barro e de ferro, ao fim, e depois uma pedra é solta, sem mãos, e bate nos pés e esmiuça. A pedra, eu já posso dizer, quem tem experiência a ler a Bíblia sabe que a rocha onde a gente deve construir a casa é Jesus Cristo. A pedra simboliza Jesus Cristo, que vai bater na estátua e vai esmiuçá-la, bate nos pés e completamente esmiuça a estátua. Agora vamos continuar. Aqui no capítulo 2, no versículo 37, ele explica o que é que quer dizer o sonho, no geral. Ele explica por alto o que é que o sonho quer dizer. Ele diz, aqui na palavra, no versículo 37, Tu, ó Rei, és o Rei dos Reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homem, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aqui Daniel claramente explica já que a cabeça de ouro da estátua é o rei da Babilónia, ou é a Babilónia. Agora vamos ver no versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando viste os pés e os dedos, em parte de barro de oleiro e a parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Aqui, claramente, na visão, é demonstrado que há uma linha, uma sucessão. Daniel diz que a cabeça da visão do sonho do rei é ele. Depois da cabeça vem outro reino. Depois virá outro. E depois virá um quarto reino que se vai dividir. Porque Daniel diz claramente que é um reino dividido, tem parte de ferro e parte de barro. Ok, então, depois mais à frente, no capítulo 7, Daniel tem uma visão também. Ele tem uma visão que é diferente, mas que significa o mesmo. O rei foi dado uma visão com estátuas, porque ele era um rei pagão, um rei idólatra. A Babilónia idolatrava muito, tinha muitos deuses. E essa foi a expressão, talvez, Deus deu ao rei para poder perceber o que se passava com as estátuas. Mas Daniel, como não idolatrava, foi-lhe dado uma visão com animais. Podemos ver no capítulo 7, podemos começar no versículo 2, no capítulo 7. E a palavra diz: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levado da terra, e pôs de pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então aqui vemos o primeiro animal na descrição Daniel, na visão de Daniel, no sonho de Daniel, e ele diz que é como um leão, com asas. Agora no versículo diz, continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costeletas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que o outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas,
de ave nas suas costas, e tinha este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que um quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que lhe subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu considerando os chifres, eis que de entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então aqui temos no capítulo 7 a visão de Daniel. Se formos comparar com a visão do rei, há muitas semelhanças. São 4 animais. Na visão do rei eram 4 metais. Se formos ver o quarto animal, saiu 10 pontas. O quarto metal, quando vamos ver na parte dos pés, os dedos têm 10 dedos. O rei tinha na estátua, tinha ferro nas pernas e nos pés. Esta besta tem os dentes de ferro. Sem sombra de dúvida que é a mesma visão, porque quando Daniel diz no capítulo 2 que a cabeça de ouro é o rei e que lhe virá outros impérios, outros reinos a seguir ao dele, aqui no versículo 17 diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Aqui claramente Daniel a dizer que são 4 animais que se levantarão, tal e qual como na estátua Daniel disse que são os reinos que haverão de vir. Se formos ver a história dos impérios, formos ver a história da humanidade, desde que há registros escritos sobre os humanos, vemos que, sem sombra de dúvidas, a própria história dos povos, das civilizações, diz que houve um império, o Império da Babilónia. Depois disso veio um outro império, que era dos Medes e dos Persas. Depois disso veio um outro império, que era dos gregos. E depois disso veio o Império Romano. Isto são fatos históricos. Qualquer um pode pesquisar estes fatos com uma simples pesquisa no Google e ver que de 608 AC até 538 AC foi o reino da Babilónia, foi o Império da Babilónia. Depois disso foi conquistada pelos Medes Persas, que reinaram desde 538 AC até 331 AC. Depois disso veio a Grécia, que reinou desde 331 AC até 168 AC. E finalmente os romanos, que venceram a Grécia e derrubaram a Grécia e tomaram o poder desde 168 AC até 476 DC. Aqui vê-se claramente pela história, a história das civilizações e dos impérios, foi exatamente o que se passou. Daniel, ao fazer aquelas declarações, ao escrever a sua visão e a visão do rei, era uma maneira de Deus ter de se comunicar connosco, a dizer o que é que se ia passar no fim dos tempos. Assim, claramente podemos ver que a cabeça de ouro e o leão com asas representam a Babilónia, que os ombros de prata e o peito de prata representam os Medes Persas, que a barriga e as conchas de cobre representam a Grécia, e que as pernas de ferro e o monstro terrível representam Roma, que depois é dividida em 10 reinos. Como os pés têm 10 dedos, a cabeça deste grande monstro terrível também tem 10 chifres. E mais uma vez, quando vamos ver historicamente o que é que aconteceu a Roma, Roma foi o único império que não foi derrotado por outro império, mas sim houve uma divisão, houve uma divisão de tribos que se dividiram e se tornaram em 10 tribos. E quando nós vamos ver a história do Império Romano, foi mesmo isso que aconteceu. Em 477 houve uma divisão do Império, onde se dividiu em 10 reinos, e podemos nomear aqui os 10 reinos. O primeiro reino era os germanos, que hoje em dia representa os alemães. O segundo reino era os francos, que representa os franceses hoje em dia. O terceiro reino era os burgundes, que representa a Suíça. O quarto reino era os suevos, que representa Portugal. O quinto reino era os anglo-saxões, que representa a Inglaterra. O sexto reino era os lombardos, que representa a Itália hoje em dia. O sétimo reino era os visigodos, que representa a Espanha.
e temos os 3 reinos que são os Heruls, os Vândalos e os Ostrogogos. Estes últimos 3 reinos hoje em dia não existem, não há um povo moderno que derive desses reinos, foram completamente destruídos. Isso, é claro, que foi profetizado por Daniel ao dizer que o chifre pequeno, em Daniel 2, ao dizer que o chifre pequeno, ao sair dentre eles, arrancaria 3. Mais uma vez, Daniel profetizou isso sem falhar. Agora podemos ir um bocado mais, decifrar mais um bocado os animais para ver que, sem sombra de dúvida, estamos a falar da mesma coisa, até pela descrição dos animais. Por exemplo, o urso, na visão de Daniel, é descrito como tem um lado que se levanta mais e tem três costeletas na boca. A simbologia do urso está mais levantado de um lado era que os persas tinham mais poder que os medes, porque até se formos ver na história, quando eles, antes de se juntarem, os persas combatiam contra os medes simplesmente se renderam a eles e se juntaram, e ao se renderem e se juntarem os 2 reinos, os persas ficaram com mais poder nessa transação, e as 3 costeletas simbolizavam as 3 partes que faltavam a eles conquistar na área da Mesopotâmia, que fazia com que eles, ao conquistar essas três partes, se tornassem o império que acabaram por se tornar. Era a Babilónia, que eles tinham que conquistar, o Egito e a Lídia. Eram províncias, 3 reinos que eles tinham que conquistar para se poder tornar num grande império. Quando vamos ver a simbologia do leopardo, é exatamente o mesmo. O leopardo era a Grécia. A Grécia começou com um grande homem chamado Alexandre o Grande. Este homem morreu muito cedo e ao morrer o Império da Grécia se dividiu em 4. Aqui a simbolizar as 4 cabeças do leopardo. E este império, ao se dividir, dividiu-se pelos 4 generais de Alexandre o Grande. O primeiro chamado o Cassander, o segundo o Lysimachus, o terceiro Ptolemy e o quarto o Seleucus. A seguir disso, é claro que a Grécia foi derrotada pelo grande monstro terrível, como fala Daniel, muito forte, com os 10 chifres, que representava os 10 reinos que acabou por se tornar. Agora vamos falar desta interpretação. Esta interpretação que acabámos de fazer em relação à visão do rei e à visão de Daniel, não pensem que é uma visão nova, completamente ao contrário. Todos os grandes homens fizeram a reforma no século XVI, século XVII e a partir daí, e mesmo antes, já havia pessoas que no templo, por exemplo, no primeiro século e no segundo século, depois de Jesus morrer, que já tinham a interpretação que acabámos de fazer. Isto é chamada a interpretação histórica, que é uma interpretação fiel do que aconteceu. E Deus deixa-nos saber logo o que é que vai acontecer no futuro. E esta é a interpretação que todos os grandes, os que fizeram a reforma no século XVI, todos eles tinham a mesma interpretação. Grandes homens, como Lutero. Podemos ver aqui que todos os grandes reformadores fizeram a reforma, como os waldenses, que eram um povo que acreditava que esta era a interpretação certa sobre as visões, tanto do rei como a visão de Daniel. Os waldenses, que viviam em França, que era perseguido por este poder do anticristo e que foram exterminados por este poder. John Huss, um outro grande homem, para quem sabe a história do protestantismo, conhece John Huss, ou John Wycliffe. Martin Luther, como eu disse, Lutero, John Calvin, Ulrich Zwingli, Isaac Newton. Isaac Newton era um homem, quem é uma pessoa das ciências sabe que este é um homem que é declarado pelos os cientistas como um dos homens mais sábios, um dos homens mais inteligentes de todo sempre. Ele, apesar de ser muito interessado em ciência, era muito interessado nas profecias da Bíblia. Melanchthon, outro, Tyndale,
Ridley e Latimer. E são centenas. Quando a gente vai ver no século XVI quem tinha esta interpretação que acabámos de fazer sobre as visões do rei e a visão de Daniel, todos eles tinham a mesma interpretação, que era assim, era uma interpretação histórica, porque há outras duas interpretações, há uma interpretação futurística e há uma interpretação do passado, que agora no presente se diz que o anticristo foi um homem no passado que foi muito mau, acho que era um imperador romano, agora não sei o nome dele ao certo, mas essa é interpretada como a interpretação do passado, e há uma interpretação futurística que diz que é um poder que há de vir. Aqui a interpretação que eu estou a fazer é uma interpretação histórica que diz que é um poder que já veio e que há de vir. Agora vamos ver, para ficarmos absolutamente certos que o poder que ao fim vamos concluir é este, temos que ver as características. Quando vamos estudar os capítulos em Daniel e no Apocalipse, que falam que é o mesmo poder por causa das características, que ambos falam exatamente das mesmas características, e agora vamos ver. Se formos no capítulo 7, versículo 8 de Daniel, diz estar ele considerando os 10 chifres, quando eis que de entre eles subiu um outro chifre pequeno. Aqui é uma das características que temos que tomar atenção, que de entre os outros chifres sai o chifre pequeno. Esta é a primeira característica. Depois disso, vamos ver, ele não disse em relação aos outros chifres que nenhum dos outros chamava chifre pequeno, era aquele que era o único que chamava chifre pequeno. Chifre em profecia simboliza um reino. Se o chifre era pequeno, representa um reino pequeno. Esta é a segunda característica, que o reino, o chifre era pequeno e o reino era pequeno. Ele diz que sai dentre os outros chifres, como já tínhamos visto. Aqui é mais uma característica que diz que o chifre pequeno só sai depois dos outros se formarem. Depois da divisão do império é que este chifre pequeno aparece. Esta é mais uma característica, que o chifre só aparece depois da divisão. Esta é a terceira característica. A quarta característica é que ele, ao sair, arranca os outros 3 chifres. Os 3 chifres anteriores que já lá existiam, dos outros 10, são 3 arrancados. Esta é a quarta característica, que ele, ao sair, arranca 3. Quando procuramos onde é que este pequeno reino se encontra geograficamente, não podemos dizer que pode ser ou no Médio Oriente, ou na Rússia, ou no sul da América, ou no norte da América. Não pode ser, porque o Império Romano era centrado na Europa. Por isso mesmo, esta é mais uma das características deste reino, que só pode ser na Europa. Este reino só pode ser um reino europeu. É a quinta característica. No capítulo 7, versículo 8, Daniel escreve: eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem. E ele diz que o chifre tem olhos, é o único chifre que tem olhos e que fala. Não diz isso mais nenhum dos chifres. Isso representa claramente que é um chifre diferente. Claramente profetizando que seria um reino com um homem que seria um homem à frente do reino. É claro que todos os outros reinos anteriores tinham tido um homem, mas este, como Daniel quer dizer que é um homem diferente, é um homem carismático, um homem que seria diferente de todos os outros homens. Este é mais uma das características, que seria um homem à frente deste poder, um homem que tinha um poder muito grande em relação a este reino. E depois vemos que claramente Daniel diz que seria um reino diferente. Claramente Daniel deixa bem claro e dá a entender que este seria um reino diferente de todos os outros. Ele claramente usa a palavra diferente. Em Daniel 7, ele diz que este animal seria um animal diferente dos outros. Esta é mais uma característica, que este reino será um reino diferente dos outros. No capítulo 7, versículo 24, diz: se levantarão 10 reis, e depois se levantará outro, do qual diferente dos outros primeiros, como já tínhamos visto. Em Daniel 7, 8, diz que o chifre pequeno fala arrogantemente. Mas quando vamos ao Apocalipse 13, versículo 5, foi-lhe dado uma boca
para proferir grandes coisas e blasfémias. Sem dúvida que quando vamos ver o livro de Daniel e o livro do Apocalipse e vamos ver quando Daniel e João descrevem esta besta, este poder, falam claramente do mesmo poder. E agora vamos ver o que é que são blasfémias. É claro que blasfémias tem que ser interpretado pelo que a Bíblia diz, e quando vamos à Bíblia, claramente, no Novo Testamento diz o que é que são blasfémias. Quando vamos a Marcos e ao livro de João, vemos claramente o que é que são blasfémias. Quando vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 5, diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui é uma das... dizer que se pode perdoar pecados. Esta é a primeira descrição que a Bíblia faz do que é que são blasfémias. Quando vamos a João 10, versículo 30, vemos cá outra descrição do que é que a Bíblia diz ser blasfémias. E a palavra de Deus diz em João, versículo 30, capítulo 10. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. E respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejas? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia. Porque sendo tu um homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Aqui a segunda descrição do que é que são blasfémias. Do que é uma blasfémia. A primeira, como vimos, é dizer que se pode perdoar pecados. E a segunda é dizer que se é Deus. É óbvio que Jesus, ao fazer isto, ele é o próprio Deus, o Deus vivo. E ele tem toda a autorização nos céus e na terra para poder dizer isso. Que ele pode perdoar pecados e pode dizer que é Deus, porque ele é Deus. Mas, por outro lado, este poder que estamos a estudar é uma das características. Ele faz blasfémias contra Deus. E já vimos o que é blasfémias. E esta é mais uma característica que este poder tem, sem dúvida, que é um poder que diz blasfémias contra Deus. No verso 21, no capítulo 7 em Daniel, diz: Este chifre faz guerra contra os santos e os vencia. No Apocalipse 13, versículo 7, diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui está mais uma das características, é que este poder faz guerra contra os santos e vence-os durante um certo tempo. Os santos, em profecia, são os que guardam os mandamentos de Deus, diz claramente no Apocalipse 14, versículo 12, e diz: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E no Apocalipse 12, 17, a mesma situação. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Claramente que estes são os santos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E é contra esses que este poder vai contra e mata e os persegue. Agora vamos ver mais uma característica deste poder. No capítulo 7, Daniel, no versículo 25, diz: E cuidará de mudar os tempos e a lei. Este poder do anticristo é contra a lei de Deus, é contra os mandamentos de Deus e vai tentar mudá-los. Esta é mais uma das características, que este poder, sem sombra de dúvidas, é um poder contra Deus e contra os mandamentos de Deus. Em Daniel 7, 25, também diz o tempo que o chifre pequeno irá reinar e irá vencer os servos de Deus. E há várias maneiras de descrever este tempo que a besta, que o chifre, que este poder do anticristo reinará. Há três maneiras de descrever este tempo. Há uma maneira que é tempo, tempos e metade do tempo. A outra maneira é 42 meses. E a outra maneira são 1260 dias. Isto profeticamente falando, quando vamos ver os 1260 dias, os 42 meses, ou o tempo, tempos e metade do tempo, significam a mesma coisa cada vez que são exprimidos na Bíblia. Há uma chave para decifrar isto, que os 42 meses, sendo os 1260 dias,
tempos sendo um ano, 2 tempos sendo 2 anos e metade do tempo sendo meio ano. E é o tempo que esta besta vai reinar e vai poder fazer guerra contra os santos. Este enigma do tempo que é usado em Daniel e no Apocalipse pode ser decifrado pelo calendário que os judeus usavam antigamente, no princípio, que é o calendário que deve ser usado, que eles usavam um calendário lunar. O ciclo lunar são 30 dias, de lua nova a lua nova. O ciclo lunar são 30 dias e quando se faz as contas de um ano, 12 meses por 30 dias, são 360 dias. E quando se faz 3 anos e meio a 360 dias por ano, vai dar 1260 dias. Os 42 meses, ao fazer 42 meses a 30 dias, exatamente o mesmo, vai dar 1260 dias. Isso é uma interpretação, como eu disse, já desde a Idade Média e muito antes, as pessoas tinham a mesma interpretação em relação à maneira de ver este tempo aqui em Apocalipse e em Daniel. Aparece 7 vezes. Em Daniel aparece no capítulo 7, versículo 25, e no capítulo 12, versículo 7, e no Apocalipse aparece no capítulo 11, versículo 2, capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 5, capítulo 11, versículo 2. São 7 vezes que aparece esta maneira de expressar o tempo em profecia. E isso simbolizam os 1260 dias, simbolizam os 1260 anos que este poder reinou. E agora perguntam como é que vai de dias para anos. Em Ezequiel 4:7 diz: "E levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, e um dia te dei por cada ano." E quando vamos a Números 14:34 diz a mesma coisa, que um dia representa um ano. Um dia representando um ano, quando vemos os 42 meses, os 1260 dias e o tempos e metade do tempo, todos simbolizam os mesmos 1260 dias, que, transformando em profecia, simbolizam 1260 anos. Esta é mais uma das características da besta, que vai reinar e fazer guerra contra os santos durante 1260 anos. No Apocalipse 13, versículo 3 diz: "E toda a terra se maravilhou após a besta." E no verso 8 diz: "E a adoraram todos os que habitavam sobre a terra." Isto significa que é um poder global, obviamente. Todos os que habitam na terra têm que ser um poder global, um poder muito, muito influente. E diz que é um poder que é adorado. Esta é mais uma das características, que é um poder global e é um poder que é adorado, então sendo um poder religioso. Adoração é louvor, é veneração. Qualquer coisa que seja adorada a não ser Deus é idolatria e, por outro lado, é chamado de uma religião. Falsa, mas é uma religião. Por isso, esta é mais uma das características, que é um poder global e um poder religioso. Agora, indo por estas características, podemos resumir e ver claramente quem é que é este poder. O primeiro ponto é um poder religioso e global. O segundo ponto, um poder europeu. O terceiro ponto, tem um homem carismático como líder. O quarto ponto, diz poder perdoar pecados. Por outro lado, fazer blasfémias. O quinto ponto, é um reino pequeno. O sétimo ponto, ao ser criado, arrancou os outros 3. A oitava característica é persegue os santos de Deus. A nona característica é diz poder mudar os tempos de Deus e a lei. Aqui claramente, quem tem um bocado de conhecimento em relação ao que se passa no mundo, de certeza que já decifrou quem é que é este poder, mas vamos ir mais profundo e ver que este poder é a Igreja Romana Católica, sem sombra de dúvidas nenhumas. Claramente não há outra solução para este enigma. É o único poder que todas estas características encaixam. Todas elas são cerca de 11 a 12 características. Todas elas encaixam perfeitamente, se manifestam neste poder. Em relação a outros poderes, não se pode manifestar todas estas características, talvez uma ou outra,
mas não todas ao mesmo tempo. Podemos ver a primeira, como acabámos de ver, a primeira característica é um poder religioso e global. Sem sombra de dúvidas, a Igreja Católica Romana é um poder religioso, diz ser uma igreja, e é um poder global, um poder político, porque tem muito poder, muita influência sobre toda a política mundial, e esta característica, sem sombra de dúvidas, é uma característica que encaixa perfeitamente, como se fosse um puzzle, encaixa perfeitamente na Igreja Católica. A segunda característica é um poder europeu, sem sombra de dúvidas. A Igreja Católica, o Estado do Vaticano é em Roma. Roma é na Itália. Itália é na Europa. É mais uma característica, é mais uma parte do puzzle que encaixa sem sombra de dúvidas nenhumas. Perfeitamente. A característica número 2 é mais uma das características que encaixa perfeitamente na Igreja Católica. A característica número 3 tem um homem carismático no poder, como líder. Lá está, mais uma característica que a Igreja Católica preenche completamente, porque tem um homem, desde 538 DC, que o Papa foi considerado o líder sobre todos os outros bispos. Antes disso eram vários bispos de várias igrejas. Os vários bispos tinham o seu poder, mas em 538 ficou um só bispo com todo o poder sobre todas as igrejas cristãs. Esta é mais uma característica que, sem dúvida, encaixa perfeitamente na Igreja Católica. A quinta característica é um pequeno reino, é o chifre pequeno. O Estado do Vaticano é o país mais pequeno do mundo, onde poucos milhares de pessoas lá vivem. Acho que é cerca de 3.000 pessoas. Esta característica, mais uma vez, uma característica que preenche e encaixa perfeitamente na Igreja Romana como sendo este poder do Anticristo. A sexta característica é que este reino, ao ser criado, arrancou outros 3 reinos. Como vimos ainda há bocado, vimos que o Império Romano se dividiu em 10 reinos, e 3 deles, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogogos, hoje em dia não têm uma descendência. Foram completamente destruídos. São estes 3 reinos, quando se vai ver a história do Império Romano, o país italiano estava sob o poder dos Ostrogogos. Os 3 reinos, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogogos, nenhum deles se comprometia com a Igreja Católica. Nenhum deles dizia que a Igreja Católica tinha o poder absoluto como eles dizem ter. Por isso mesmo, eles terem que ser destruídos pela Igreja Católica. Ao ser ela formada, eles foram completamente destruídos. Ao ponto que hoje em dia não sobra descendência destes 3 povos. Esta é mais uma característica que assenta muito bem na Igreja Católica, porque, como eu disse, quando vais ver a história, o que é que se passou quando a Igreja Católica foi formada, vê-se claramente que ela, ao ser formada, arrancou 3 reinos, que foi em 588, que conseguiu derrotar o último reino, os Ostrogogos, que tinham como território a própria Itália. A Igreja Católica estava sobre o poder militar e civil deles. Eles, ao derrotarem os Ostrogogos, agarraram o último pedaço de poder, o poder político, porque eles já tinham poder religioso, e aí se juntou e se tornou o monstro que foi durante toda a Idade Média. A sétima característica aparece depois da divisão do Império Romano em 476. Esta é mais uma característica que assenta perfeitamente na Igreja Católica, como eu já disse. Foi em 538 que pôde ter o seu poder absoluto quando conseguiu derrotar o reinado dos Ostrogogos, que tinham um poder político sobre o seu território. Foi aí que também o imperador Justiniano declarou o Papa líder de todas as igrejas católicas em 538. E foi aí claramente que o seu reino começou absoluto. Foi um reino absoluto desde 538 até ao ponto em que foi cortado em 1798. Agora, esta sétima característica que apareceu depois da divisão é completamente assenta que nem uma luva na Igreja Católica, porque realmente, quando vamos estudar mais uma vez os fatos históricos, diz realmente que a Igreja Católica só foi formada claramente
com o poder que tem hoje, o poder político e o poder religioso, foi em 538, e essa data claramente foi depois de 476, quando o Império foi dividido. Vamos agora ver a oitava característica, que persegue os santos de Deus e os mata. Sem sombra de dúvidas, qualquer historiador que não seja comprometido com a Igreja Católica não vai deturpar os números e vai dizer que houve um mínimo, isto é um número moderado, de todas as inquisições, todas as guerras, todas as perseguições, todas as pessoas foram queimadas vivas por este sistema. No mínimo 100 milhões de pessoas sofreram até à morte por este poder do Anticristo. E atenção que não era só sofrer. Este poder inventou maneiras, inventou máquinas mecânicas, mesas de tortura, para que as pessoas sofressem o máximo possível antes de serem mortas. Eram processos de tortura. Eram processos de tortura que hoje em dia podem ser vistos em museus. Este sistema da Igreja Católica fazia as pessoas sofrerem até ao máximo, e se fosse apanhado na Idade Média com este livro, que mostra claramente que é este o sistema que é o Anticristo, que não é a Igreja de Deus, não é o corpo de Jesus. Ao ser apanhado com este livro, as pessoas eram juntamente queimadas com o livro. Nas Inquisições, este poder obrigava as pessoas a converterem-se sob pena de morte. Exatamente o que faz os muçulmanos hoje. Os muçulmanos trabalham da mesma maneira, exatamente. Eles obrigam as pessoas a converterem-se sob pena de morte. E isto claramente é o poder do Anticristo. E podemos ver no Apocalipse 17, versículo 6, que diz: "E vi a mulher estava embriagada do sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus." Aqui está, é este o poder, a Igreja Católica, a Igreja Romana, que faz guerra contra os santos e os matou. Um número moderado, sem sombra de dúvidas, 100 milhões no mínimo. Há quem diga que pode ir até aos 500 milhões. Quem é que vai saber realmente, com um poder destes que mantém os fatos históricos e reais fora da história? Eles têm poder sobre todas as universidades, tudo o que é fatos. Ainda hoje é o poder por trás de todo o poder político e todo o poder, seja qual tipo de poder for, eles estão por trás desse poder, ainda hoje. Agora vamos à nona característica, onde diz que este poder diz que pode mudar tempos e lei. E quando vemos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, a palavra diz: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus." Aqui está, é mais uma das características. Este poder diz que é Deus, por isso mesmo diz que tem o poder de mudar tempos e lei. E quando vemos o que a Igreja Católica diz poder fazer, no que eles escrevem, no Catecismo, eles dizem que a Igreja-mãe tem todo o poder e o Papa pode e tem o direito de mudar a lei de Deus. E vê-se que foi isso que eles fizeram. Por exemplo, no segundo mandamento, dos 10 mandamentos de Deus, o que eles fizeram foi retirar completamente o segundo mandamento, onde diz para não se fazer imagens do que há em cima no céu, em baixo na terra, e para não nos prostrarmos sobre elas e servirmos elas. E eles retiraram esse mandamento. É óbvio, nós sabemos porquê. Quando entra-se dentro de uma igreja católica, só se vê ídolos, estátuas e louvor a estátuas, idolatria. E eles tinham que retirar esse mandamento. E o que eles fizeram foi o 10º mandamento, eles dividiram o 10º mandamento da cobiça em 2 mandamentos. E não só. O 4º mandamento, que é o santo dia de Deus, o que eles fizeram foi mudar o dia de Deus. Eles mudaram o dia de Deus do 7º dia para o primeiro dia da semana, dizendo que foi o dia que Jesus ressuscitou, e por isso mesmo eles têm o direito de mudar o dia. Quando vamos ver as Escrituras, não há só um verso que diga que isso foi mudado, mas eles mesmo assim o fizeram. Mudaram o 4º mandamento de 7º dia para o primeiro dia da semana. Aqui vamos ver a 10ª característica agora. Diz que este reino reina por 1260 anos
E, sem sombra de dúvidas, quando vamos ver, como já tínhamos visto ainda há bocado, que em 538 é quando este poder ganha o poder absoluto, tanto político como religioso. E se formos fazer as contas de 538 até 1798, são exatamente 1260 dias. E agora temos que perguntar o que é que aconteceu em 1798. Quando vamos ver os fatos históricos, vemos que em 1798 Napoleão enviou o seu general Luís Alexandre Berthier até ao Vaticano, onde, ao chegar, prende o Papa, declara o Vaticano como uma república. E aí foi o fim, foi a chaga mortal no capítulo 13 do Apocalipse, que a besta leva uma chaga mortal. E vemos que foi aí que este reino, este poder, parou de ter o poder absoluto. Uma das cabeças tinha sido ferida mortalmente, que era a cabeça política, mas continuou com o poder religioso. Diz a Bíblia que seria curar e seria voltar outra vez a ter o mesmo poder no futuro, que é o que acontece hoje em dia. Desde 1798 até hoje, o poder da Igreja Católica voltou outra vez a voltar o seu poder político. Foi Mussolini que foi o autor desse contrato, desse ato que foi feito com a Igreja Católica em 1929, a dar outra vez o poder político à Igreja Católica, ao dar-lhe o espaço onde hoje é outra vez o Vaticano, e se considerar outra vez um Estado, um país, depois de estar muitos anos sem o seu poder político absoluto, voltou outra vez a ganhá-lo, e a ferida vem-se curando até hoje. E esta, sem sombra de dúvidas, é mais uma característica que encaixa muito bem na Igreja Católica, a profecia dos 1260 dias, que são 1260 anos, que encaixa perfeitamente na Igreja Católica, que é de 538 até 1798. Quando fazes as contas, vês que é claramente 1260 anos, exatamente como dizia a profecia de Daniel e o Apocalipse. Agora vemos a 11ª característica, que é um poder diferente. Exatamente, este poder é completamente diferente. Nunca antes na história tinha havido um poder que tivesse sido uma igreja e um país ao mesmo tempo, que é o que este poder clama ser. Ele clama ser um país completamente independente e ao mesmo tempo uma igreja que tem sobre poder mais de 1,2 bilhões de pessoas. Tem muita influência ao nível religioso e muita influência, sem sombra de dúvidas nenhuma, ao nível político. E aí, mais uma característica que assenta muito bem na Igreja Católica, que é um poder diferente de todos os outros. Sem sombra de dúvidas, é um poder diferente de todos os outros. Eu acho que não me aprofundei muito bem na quarta característica, onde diz que este poder pode perdoar pecados, que é blasfêmias contra Deus. Esta é uma característica que encaixa muito bem, porque quando vemos a Igreja Católica, eles dizem que os padres podem perdoar pecados e o Papa diz ser Deus na Terra. Isto não são palavras da minha boca. Isto, qualquer pessoa que estuda o que é que a Igreja Católica ensina vai ver que o Papa diz ser Deus na Terra. Ele tem o poder de mudar a lei. O Papa diz ser infalível. Só Deus é infalível. E aí é uma característica que encaixa muito bem na Igreja Católica. Não há nenhum outro poder, nem nunca houve nenhum outro poder na história da humanidade que diz que um homem pode perdoar pecados. Isto é considerado uma blasfémia na Bíblia. E esta é uma das características mais fortes que demonstra claramente que este é o poder que faz blasfémias contra Deus. Blasfémias sendo considerado poder perdoar pecados e fazer-se para ser Deus na Terra. Este é o poder que encaixa, esta é a característica que encaixa perfeitamente neste poder. E vamos ver aqui a última característica para hoje, e também não creio que haja mais, e já são suficientes. Dá para ver claramente, sem sombra de dúvidas, quem é este poder. A palavra anticristo aparece 4 vezes só em toda a Bíblia, nas 2 cartas de João. E a palavra anticristo tem 2 significados. Tem o significado de ser oposto contra Cristo, e o outro significado pode ser levado em consideração, que quer dizer que no lugar de Cristo.
Aqui está anticristo, pode querer dizer no lugar de Cristo, como pode querer dizer contra Cristo. Aqui pode ser usado das duas maneiras, como a gente diz tipo e antitipo, a palavra antitipo e tipo. Há o tipo e há o antitipo, e o antitipo substitui o tipo. É um tipo de substituição, por isso é que se usa antitipo. Aqui exatamente a mesma palavra pode ser usada como no lugar de Cristo ou contra Cristo. E vemos que a Igreja Católica mais uma vez preenche perfeitamente esta palavra de se chamar anticristo, porque está contra Cristo e está no lugar de Cristo, porque o Papa diz ser o representante de Cristo na Terra. Obviamente, nós sabemos quem é que é o representante de Cristo na Terra, é o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e não é nenhum Papa, não é nenhum homem. E o Papa diz ser o representante de Cristo, lá está, aí querendo se pôr no lugar de Cristo, sendo contra Cristo e no lugar de Cristo. Agora vamos ver aqui o número, o famoso 666, e é muito interessante decifrar este número. Durante muito tempo as pessoas tentam decifrar, pondo código de barras e tentando interpretar de muitas maneiras este número. Mas claramente aqui no capítulo 13, versículo 18, diz o que é que nós temos de fazer, e vamos ler. Aqui há sabedoria. Aquele que tem conhecimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. 666. Ok, aqui diz-nos para calcular. A gente temos que calcular o nome, o número da besta. Agora vamos ver aqui uma coisa muito interessante, que ele até muito recentemente, o Papa usava uma tripla coroa, ou uma tripla tiara, e na frente dessa coroa, dessa tiara, estava escrito o nome Vicarius Filii Dei. Esse nome no latim significa substituto do Filho de Deus. Lá está o que tínhamos abordado anteriormente. Ele quer substituir, quer se pôr no lugar, o anticristo, quer se pôr no lugar do Filho de Deus. Esse nome é o nome dado ao Papa, Vicarius Filii Dei. E quando nós, muito interessantemente, vamos tentar ver o que é que significa esse nome, quando pomos em numeração romana, e vemos que há uma coisa muito interessante que acontece quando pomos o nome Vicarius, que começa por um V, que em numeração romana é um 5, o I, um 1, o C, um 100, o A não representa nada, é um 0, o R também não representa nada, é um 0, o I representa 1, o U, um 5, o S, 0. E quando calculamos, como nos é mandado fazer, o 5 mais o 1 mais o 100 mais o 1 mais o 5 vai dar 112. E agora vamos à próxima palavra do Vicarius Filii Dei, que é Filii. Quando vemos Filii, é um F, representa 0 em numeração romana, um I representa 1, um L representa 50, um I representa 1, um I representa 1. Quando calculamos, vemos que é 1 mais 50 mais 1 mais 1 dá 53. E quando vamos ver a última palavra, que é Dei, que significa Deus, que a primeira é D, que em numeração romana é o 500, depois é um E, que em numeração romana é um 0, depois é um I, que é um 1, que 500 mais 1 são 501. Agora, quando calculamos, quando somamos, como a palavra diz para fazermos, 112, 53 e 501, vai dar certíssimo 666. Lá está. É-nos mandado calcular o número da besta, que é o número de um homem. É um número que aparece na tripla tiara que o Papa usava. Agora, quando vamos ver, por exemplo, quando vamos à Wikipédia ou qualquer outro site, é muito difícil encontrar esta informação. É claro, como eu já disse, este poder tem um poder absoluto. Ele consegue afastar provas, matar testemunhos, fazer tudo o que tem a seu poder para destruir a verdade. A verdade é que há testemunhos e há provas, livros claríssimos de testemunhos da Idade Média e de muito antes deles tentarem exterminar com estas provas, que, sem sombra de dúvidas, o Papa usava esta tripla tiara e à sua frente, que representa Vicarius Filii Dei, que significa os 666 quando é traduzido. Mas é óbvio, quando vais procurar hoje em dia e tentar encontrar alguma informação sobre isto, é quase impossível.
Mas não é impossível, a informação existe, sem sombra de dúvidas, só que tem que se procurar muito profundamente e fazer um estudo muito profundo para encontrá-la. Agora vamos ver aqui uns versos no Apocalipse, onde só quem não tem olhos é que não vê quem é que é este poder. Vamos aqui ao Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, onde diz muito claramente que não há outro, nem nunca houve outro reino, nem outro poder na terra que fizesse o que está aqui descrito, ou que faz o que está aqui descrito. E diz a palavra de Deus no versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornava com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilónia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Como eu disse, este versículo aqui no Apocalipse 17, versículo 4, é completamente revelador de quem é este sistema. Só há um sistema no mundo que se veste de púrpura e de escarlate, é a Igreja Católica, onde eles têm várias pedras preciosas, mostram a sua riqueza, pérolas, tudo o que está disponível na face da terra, eles mostram completamente. Não há outro poder que mostre tanta riqueza, tantas descrições como está aqui escrito neste verso. Claramente mostra que a Igreja Católica, a mulher, que está aqui descrita, mulher representa em profecia e na palavra de Deus é a Igreja. Lá está, é uma mulher que se veste de púrpura e de escarlate. Lá está, a Igreja Católica é o que faz. Que tem um copo de ouro, quando na Eucaristia eles usam um copo de ouro com todas as abominações que Deus disse e imundície. Lá está, é a Eucaristia, que é a coisa mais deparvada, mais nojenta que pode haver, a dizer que Jesus é ali sacrificado cada vez, com o Padre pede a Jesus para vir do céu e incorporar-se naquele pecado de pão, e o sangue de Jesus é bebido e o pecado de pão é comido, como se estivessem a fazer canibalismo. É a coisa mais nojenta que pode haver, é a Eucaristia, onde eles dizem que sem a Eucaristia e sem as tradições da Igreja não se pode ser salvo. Esta é a mulher, é a Igreja Católica, que fala aqui neste verso, e diz que é a mãe de todas as prostitutas, sem sombra de dúvida, porque hoje em dia o que se vê, todas as igrejas evangélicas, este estudo que acabámos de ver não é dado em nenhuma das igrejas evangélicas hoje em dia, porque lá está, ela é a mãe de todas as prostitutas. Este poder romano-católico infiltrou-se através de jesuítas por todas as igrejas evangélicas. Hoje em dia não se mostra quem é que é a prostituta, quem é que é a besta, quem é que é o anticristo, porque eles próprios são prostitutas, fazem parte do mesmo sistema, onde têm as mesmas doutrinas, iguais às doutrinas da Igreja Católica, como louvarem o domingo e dizerem que os mortos vivem. E por isso mesmo não só ouvir esta mensagem em nenhum dos sermões dos evangélicos, dos pastores evangélicos, porque eles próprios, talvez não o sabendo, eles próprios têm as doutrinas que a Igreja Católica ensina. Eu quero deixar aqui bem claro que isto não é nenhum ataque pessoal. Está escrito que a guerra não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais em lugares muito altos. Isso significa que é contra os anjos caídos. E por isso mesmo isto não é nenhum ataque contra ninguém pessoal, nem nenhum Papa, nem nenhuma pessoa em pessoal. É um chamado de atenção. Se você está a ver isto, é um católico, pode e deve ir pesquisar tudo o que acabei de dizer. Vai ver que, sem sombra de dúvidas, o que foi aqui tudo dito, tudo é verdade. Não estamos aqui a falar de uma coisa mínima. Isto aqui estamos a falar é da nossa vida eterna, do que é que vai acontecer. Se obedecemos a Deus, vamos viver com Ele. Se não obedecemos a Ele, vamos ser queimados e destruídos para sempre. E isto não é uma coisa mínima, é uma coisa que nós devemos realmente ter em consideração. Se queremos amar a Deus, devemos ler a palavra dele, que foi demonstrada durante muitos séculos que em profecias que é verdade a palavra de Deus. E por isso, como a ninguém é garantido o amanhã, estamos aqui hoje, podemos morrer. Temos de ter a certeza, se morrêssemos hoje, que seríamos salvos, porque Jesus diz que se morrermos nos nossos pecados não há salvação para nós, não há nada que podemos fazer.
Agora, se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele é verdadeiro para cumprir a sua promessa e nos salvar. Não há outro caminho a não ser Jesus. Ele morreu por todos nós, por todos os nossos pecados. Este estudo eu considero como sendo a primeira parte a decifrar a besta. Um próximo estudo vai vir para decifrar claramente o que é a sua marca, porque este seria muito longo. Este foi uma primeira parte do estudo. Virá uma segunda parte, onde vamos demonstrar claramente que a sua marca não é um microchip, nem um código de barras, nem um cartão de crédito, nem nada disso, porque nada disso faz parte do sistema da besta. Gostava de vos desejar muita paz em Jesus Cristo e que se multiplique, e até à próxima e obrigado.